Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, professor Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online em São Sebastião do Paraíso, Minas. Daqui eu vou para Macaé, no Rio de Janeiro. Professora Bárbara, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Gerson, pela oportunidade. Legal demais. Olha, nós vamos falar de xadrez pedagógico, de xadrez educacional, xadrez na escola, xadrez feminino, xadrez competitivo. E vamos falar do Rio de Janeiro e de Brasília também. Ô, Bárbara, como é que você aprendeu xadrez lá em Brasília? Porque hoje você está em Rio de Janeiro, mas você passou um período bom lá em Brasília. Eu gosto muito de Brasília, eu joguei 12 torneios lá, tenho muitos amigos. E a sua origem no xadrez foi lá então? Pois sim. Eu aprendi xadrez com meu pai. Ele começou a me ensinar, eu tinha 4 anos. E era uma distração assim de família. A gente jogava eu contra ele, contra minhas irmãs. A gente jogou bastante, assim. E eu soube que a sua família é muito animada, muito dinâmica, fazia inclusive projetos. Quando era mais novinha, você dava aula de xadrez, é? Minha mãe fez uma proposta para gente, para que a gente ajudasse a comunidade. Então, fizemos um projeto solidário em que ela dava aula de leitura, a minha irmã dava aula de flauta e eu dava, as minhas duas irmãs davam aula de música e eu dava aula de xadrez para as crianças. Foi bem legal, as crianças gostavam muito, eu fazia aquela farra assim na garagem de casa, era muito legal. Bacana. Bom, e aí você foi estudando xadrez, né, foi se desenvolvendo e de repente começou a dar aula no Colégio Leonardo da Vinci, é isso? Sim, dei aula no Colégio Leonardo da Vinci. É, era acho que foi um dos primeiros colégios em Brasília que que dá aula em grade horária de xadrez. E é um projeto muito bonito, já de xadrez escolar. Tem aula em sala de aula, tem a parte recreativa na hora do intervalo, tem o clube de xadrez para quem quer se aperfeiçoar, as crianças que se interessam mais e querem se aperfeiçoar. É bem bonito o projeto lá em Brasília. Tá, e depois também você deu aula lá na FBX, né, projeto da FBX, parceria com o Flávio, o Raimundo, e também teve contato até com o Vilar, o NB, é isso? Isso. Eu trabalhei, quando eu estava na UNB fazendo pedagogia, eu tive com o Vilar aula de educação matemática e foi bem legal, assim, na época ele me deu muito material de xadrez, porque para eu estudar, para eu ajudar nas aulas, né? Foi bem legal. E o Flávio me convidou para fazer o torneio feminino lá em Brasília, 2013, e a gente estava sempre engajado em trazer as meninas para a FBX. Então, eu estive na FBX procurando que as meninas estivessem também mais envolvidas com o xadrez. Tá. Bom, gente, eu citei aqui o Vilar. O Vilar é um grande entusiasta do xadrez. Pra vocês terem ideia, ali meados da década de 80, ele tem ele tem um doutorado em xadrez e educação. Então, é uma grande autoridade do xadrez acadêmico, do xadrez educacional, do xadrez brasileiro. Agora, fala pra gente do xadrez de Posso, Macaé. posso voltar só um pouquinho lá no Sim, Bilar? claro, vai lá. Ah, meu pai, ele sempre falava, quando ele começou a me ensinar e tal, ele falava, porque tem o Vilar que fez esse projeto de xadrez escolar, foi para a França para aplicar e tudo mais. E aí, quando eu estive na UNB e que eu descobri que eu ia ter aula com ele, assim, foi uma felicidade enorme, porque realmente é uma pessoa muito importante para o xadrez brasileiro. Exatamente. E você, como pedagoga, eu também fiz graduação em pedagogia, realmente o ensino do xadrez na escola traz grandes benefícios para o aluno, e o Vilar exatamente mostra isso, né? O xadrez
E educação é isso, tanto a parte teórica como pesquisa de campo que ele fez. Foi uma das primeiras referências que eu tive quando fui levar o xadrez para a escola, né, para apresentar projetos, foi exatamente esse conteúdo, esse material dele que a gente fez pesquisa. Então, foi um material muito útil, o xadrez e educação. Bom, e Macaé? Como é que está o xadrez de Macaé? O que você tem feito lá? Eu soube que você é especialista não só em xadrez, você também é na área de informática. Eu estou trabalhando na Criarte e também assim, a diretora da escola me deu passe livre para colocar o xadrez na grade horária e é uma novidade, assim, eu comecei em 2009, apliquei, foi muito sucesso e aí depois eu voltei para Brasília e voltei novamente para Macaé e ela ficou muito feliz quando eu voltei, porque ela queria dar continuidade a esse projeto de xadrez, porque as crianças gostam muito. E aí, quando alguns alunos, eles se interessaram tanto que começaram a frequentar o clube. O clube funciona aqui num restaurante, na Picanha do Zé. E aí a gente se Olha, que encontra ali legal. terça-feira e as crianças estão adorando, assim, elas É. vão e participam, é muito legal. Tá. E xadrez hoje, né, esses tempos de pandemia, a gente está basicamente online, mas presencialmente aí existe clube que organiza torneios regulares, tem uma relação mais direta com o Rio de Janeiro, com a capital, assim, onde acontecem os torneios. Como que é o seu grupo de alunos, esse grupo que você incentiva aí presencialmente? Vocês disputam torneios oficiais? Os meus alunos aqui no Rio, Isso. os alunos no Rio ainda não. Eles ainda estão É o xadrez começando, educacional, é o xadrez escolar, xadrez né? mais educacional mesmo. Ah, E aí a gente não faz ainda os torneios, não. Mas a gente tinha um projeto agora para a escola de fazer o primeiro torneio, só que com a pandemia a gente adiou isso. E aí eu tenho feito com eles, comecei a fazer um torneio ali pelo site Chess Kid, e aí eu faço com eles só assim mesmo, online. É o que está dando para fazer por agora. tá. Bom, e como jogadora, eu soube que você é uma grande incentivadora de xadrez feminino. Como jogadora, assim, como que você se coloca em termos de nível? O que que você já disputou em termos de torneios? Você consegue estudar regularmente ou está mais para professor? Por exemplo, eu sou um professor que joga, né? Eu gosto muito da competição, acho a competição para quem dá aula, inclusive, importante como laboratório mesmo, né? Você vai agendar uma consulta com o médico, você vai agendar uma consulta com o dentista, aí a secretária fala, olha, ele está para o congresso tal, ele está para o seminário. E, para mim, os eventos de xadrez têm esse viés, né, para laboratório mesmo, para a gente potencializar as nossas aulas. Então, para você, assim, em termos de professora jogadora, o que você já conquistou, o que você tem feito para melhorar o seu xadrez tecnicamente? É, eu, quando mais nova, eu ganhei um campeonato feminino, ainda era muito. Tinham poucas meninas, né? Na época foram 5, 6 jogadoras num torneio feminino em Brasília. Eu ganhei esse torneio feminino em 2000. Foi o título mais, assim, que eu mais gosto de lembrar. Foi um título que. Ah, é, É um título, é um campeonato brasiliense feminino, né? Então, é um título é, importante, né? Então eu gosto desse título. De resto, não conquistei muita coisa, mas eu também amo estar em torneios, eu acho que é ótimo. E é um lugar que eu encontro mais meninas e eu tento fazer com que as meninas participem mais, não só do xadrez feminino, claro que o xadrez feminino, quando a gente faz torneio feminino, a gente é importante, mas a gente
usa esse momento realmente para chamá-las para jogar o absoluto, né? Que a gente quer mais meninas participando do absoluto. Uhum. Porque às vezes elas ficam intimidadas, mas é muito importante, né? Uma coisa importante demais para o xadrez, assim, para as meninas poderem estarem inclusas mesmo, de verdade. Tá, olha, você pode não ter tanto tempo para estudar, mas você tem material bom que eu estou vendo aí atrás, a coleção do Kasparov. Eu não sei se você teve tempo ainda de abrir, estudar tudo. Você estuda com os alunos, a É, coleção é muito boa. eu em 2017, quando eu vim, na verdade eu estava em Santos. Quando eu estive em Puxa Santos, vida, eu você gosta de viajar mesmo, hein? Nossa Senhora, é cigana não? É quase Macaé, é cigana, Brasília, é Santos, que bacana. é Olha. bem isso. Quando eu estive em Santos, eu conheci um amigo do meu esposo, Fernando Laroca, que me incentivou Ah, o muito a Fernando. voltar aos estudos, assim, Aham. ele foi muito legal nessa parte, assim, aí ele me empresta livros e etc. Eu estou tentando arrumar o tempo para poder ler direito os livros, mas por enquanto eu tô fazendo aula com o mestre nacional Igor, Aham. e é o estudo que eu tenho, assim, é com ele e um pouco que eu leio, mas é bem pouco por enquanto, eu quero começar a ler mais. Tá. E fala lá das suas aulas de xadrez escolar, quantos alunos que você trabalha ali por semana, como são as suas aulas, que roteiro que você coloca aí para poder fazer o conteúdo. Conta um pouquinho das aulas. Nossas aulas, eu tento deixar o mais lúdico possível. E eu também tento fazer uma conexão com a parte escolar mesmo. Então, Uhum. fui ensinar para as crianças do primeiro aninho os movimentos das peças. E eu aproveitei que elas estavam na alfabetização e fiz um joguinho que elas encontravam as palavras e fiz tipo um videozinho para eles em que eles Uhum. iam encontrar as palavras, montar a palavra, descobrir que palavra era através do movimento do cavalo. Então ela pegava, tinha que fazer o movimento do cavalo para pegar a sílaba e ir formando as palavras. Eu tento fazer essa conexão. E trabalho com crianças de 6 a 12 anos. Eles devem ser mais ou menos uns 80 alunos, claro que não todos juntos. Uhum. E é isso. Não Que sei. bacana. Bom, agora é o seguinte, vamos lá para xadrez online. Você falou do Fernando. O Fernando é um grande apoiador nosso aqui, ele ajuda muito o grupo do Maestro, ele está no Maestros, ele é um grande incentivador e ele está no seu grupo também. Quando eu conheci a Bárbara através do grupo, ela vai falar do grupo agora. Fala para a gente desse grupo que vocês têm, um grupo super ativo. É muito difícil acompanhar as mensagens. Você está lá e vai só subindo. Toda hora tem mensagem, o dia todo tem mensagem. É uma família, né? É uma família. A gente construiu uma família de xadrez online e somos todos amigos, a gente interage muito, muito com o assunto exclusivamente xadrez. Então ali temos apaixonados por xadrez e nós temos vários torneios para atender esse público. Não para, não para. Realmente tem torneio de blitz, tem torneio clássico, tem torneio rápido, que é o principal, que tem a liga. Então a gente joga praticamente o ano inteiro mesmo, não tem pausa. A gente fala que não tem nem feriado. Natal do ano passado, eu estava subindo o resultado para o Chess Results com torneio feminino de xadrez online. Não para em momento algum. É muito legal, assim. Eu acho que é uma forma das pessoas estarem sempre em contato com o jogo, mesmo aquelas que estão em cidades que não tem torneio, elas têm a capacidade, elas conseguem ali jogar xadrez. Não é igualzinho como se estivesse lá no presencial, mas dá Uhum. para matar à vontade. Tá, legal demais.
E como que é administrar, né? É um grupo, é o Wellington, o Fernando, você. Quem são os administradores e como que é administrar um grupo? O seu grupo é de 2017, não é isso? E isso, eu acho que começou em 2016. Eu fui convidada em 2017 para Ah, ajudar o Wellington a trabalhar ali com a administração. E aí a gente foi crescendo os torneios. De início tinha apenas a liga, com 10 minutos nocaute. E, por exemplo, a gente começa na Série E. E aí uhum, na Série E você tem que ficar entre os 4 primeiros para subir para D, depois 4 primeiros para subir para C. Faz como se fosse um campeonato por liga mesmo. tá. E aí depois a gente foi criando outros torneios e assim é um trabalho grande assim, porque tem que organizar tudo, tem que colocar os resultados, tem que agradar os nossos. Ai. Os nossos amigos enxadristas, pronto. Isso, nossos É, amigos isso. enxadristas. A gente Isso, coloca pronto. assim, Né? Agora, travei já. agora é o seguinte, como um grupo, né? A gente imagina aqui na minha cidade, o Clube Xadrez Online é uma empresa, né? Agora nós temos um clube local, então nós temos dentro de uma arena, está fechado esses tempos, mas já é um clube que nasceu em 94, tem 26 anos já, então tem atividade presencial e tal, e tem toda aquela coordenação. Online, como é que. E de vez em quando tem algumas espetadas aqui e ali que a gente tem que ajustar. Como é que é a coisa online? Tem muito trabalho lá para botar ordem, as regras do grupo. Como é que funciona isso? Ah, e fala para o pessoal qual que é o nome do grupo de vocês. Nosso grupo é o Chess Life. É um grupo bastante rígido, então, assim, algumas pessoas não se adaptam, porque a gente preferiu que fosse assim para fazer uma unidade de pessoas que estão ali focadas apenas no xadrez. Então, aquele grupo ali, a gente tem restrição para bastante coisa. Algumas pessoas realmente não se adaptam. Até as figurinhas de xadrez a gente fala, ó, só pode de xadrez e com moderação, que é para não ter opção de sair ali do foco. Então a Ah, gente usa essa regra, que às vezes não agrada a todo mundo, mas mesmo assim temos um grupo hoje com mais de 300 pessoas, são 2 grupos, tem um grupo, o grupo 1 e o grupo 2 já, tá. e que se adaptaram a isso, elas estão ali sabendo das regras e cumprem. Tivemos um pequeno trabalho no início para poder fazer a unidade, mas hoje tem uma unidade muito boa, em que realmente o foco é xadrez. E quando tem um grupo assim, né? O Clube Xadrez, eu coordeno 3 grupos também. E é o seguinte, tem aquela linha de trabalho, tem aquela forma que você quer dar ao grupo, até nossa, é uma empresa, tem que ter todo um cuidado, né? Você não pode publicar PDF, por exemplo, né? Porque tem a questão de direito autoral, tem um monte de coisa, mas é legal porque essas pessoas que estão lá vão criando afinidade com aquele conteúdo. Quem não quiser daquela forma, tem toda a liberdade para ir para outro grupo que se ajuste mais, né? Então, quer dizer, é bom para quem está administrando, quando você tem essas regras assim, claras, e é bom para o ambiente, aqueles enxadristas que estão ali, porque vai ter realmente o conteúdo e os assuntos a serem debatidos já de acordo com uma linha, como se fosse um jornal, como se fosse um site, algo assim, tem uma linha editorial, digamos, né? Ou seja, tem uma linha de trabalho, então, aqueles assuntos a serem debatidos. E é bom também para quem não se afiniza com essas regras, pode ir para um outro local que ele vai se afinizar com um outro tipo, né, de grupo. É bom para todo mundo. Agora, e o grupo Toque Feminino? Que grupo é esse? É um grupo que foi criado pelo Job, ele fez um torneio feminino no Rio de Janeiro, e aí era torneio carioca, e aí surgiu essa sigla toque feminino. Uhum. E aí
ele criou uma família também. A gente chama até assim, como se ele fosse nosso pai do xadrez, assim. Ele criou um grupo bastante unido, em que as meninas, além de se ajudarem no xadrez, elas se ajudam de várias formas, assim. Tem conselho, tem de tudo ali. E nós participamos do Champ, e depois, como ficamos bem cansados, é um torneio muito puxado, o Job propôs da gente fazer um torneio de australiana. Em janeiro agora a gente jogou esse torneio de australiana, que foi muito divertido, foi um momento assim de relaxar mesmo, e que era só menina. O Job falou assim, vamos fazer um torneio onde tudo acontece com meninas. Então, eu estava ali ajudando com a direção do torneio, a árbitra também era uma menina, não teve nenhum, não apareceu um homem naquele dia. Foi uma coisa exclusivamente feminina e um momento de relaxar mesmo, da gente brincar, foi bem legal. Mas que clube da Luluzinha, mas que é isso? Que beleza isso aí, uai. Bom, é o seguinte, a gente vê exatamente essas iniciativas, né, do xadrez, o xadrez feminino. Quando você está na escola, eu fiquei 20 anos dando aula de xadrez exclusivamente em escola, dos últimos 11 anos para cá que eu estou só online. Ainda vou muito em escola para projetos, capacitação de professores, projetos mais rápidos também com alunos. Mas acontece algo curioso, professora, que quando a gente está na escola, às vezes o número de meninas é até maior, é igual ou maior, todo mundo participa. E quando você vai para o competitivo, as meninas fogem. Impressionante como não tem tantas meninas, né? Quando você faz campeonato fora da escola aqui, por exemplo, eu lembro na minha cidade, quando coordenei um projeto de xadrez escolar, apenas opcional, não era da grade, a gente tinha mais ou menos uns 3 mil alunos. Quando fazia competição na escola e as aulas, era mais ou menos meio a meio. Quando você fazia competição e todos participavam, quando você fazia fora da escola, algumas 200 pessoas, e já caía muito o número de meninas. Quando, então, ia para o competitivo na região, no estado, ou algo nacional, impressionante, caía para uma van, né, 15 pessoas, e via 2, 3 meninas. O que você acha que acontece lá do xadrez educacional, do xadrez escolar, ali na base, para a ponta, o xadrez competitivo? O que acontece aí no meio do caminho que as meninas param, elas não competem tanto, talvez hoje online isso seja mais fácil, você pode fazer o comparativo para a gente, mas onde é que está o problema aí entre o xadrez escolar e o xadrez competitivo para as meninas? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu tenho tentado desvendar. Essa é difícil, hein? Essa é difícil, hein, professor? Essa é difícil. Eu tenho tentado desvendar esse mistério tem algum tempo. Lá na FBX, quando eu fui fazer o torneio feminino, eu peguei no laço praticamente as meninas. Eu mandei e-mail, todo mundo que já tinha jogado, e aí a gente conseguiu 14 meninas. Eu achei assim que foi um super recorde para o feminino de Brasília. Acho que foi, inclusive. Na verdade, tinham 20 inscritas, mas no fim jogaram acho que 14. 14. Mas foi muito legal. Tem assim. que pegar no laço. Você pega e puxa para o torneio. É difícil. É difícil. Puxa, eu tento puxar, assim. Eu acho que tem esses projetos eles surgem para trazer as meninas para o absoluto, assim. Eu sempre foco em levá-las para o absoluto. Claro que é importante. Lá no CIL, a gente chama Chess Life de CIL. A gente tem essa sigla. A gente tem o torneio feminino. E aí, quando eu faço o torneio feminino, eu sempre fico falando, gente, mas também a gente tem esse outro torneio aqui, que tal vocês jogarem um pouco? E aí vai vindo, as meninas começam a participar. Mas eu acho que é importante, assim, que o público receba bem também, né? Então, às vezes eu falo, gente, vamos agir normalmente, né? Não é porque entrou uma menina que a gente tem que agir diferente, assim. Então eu tento fazer com que elas se insiram no grupo. Não sei
o que fazer mais, assim. Continuar incentivando e pronto, né? Eu É um deve ser alguma questão incentivo. até cultural, né? A dificuldade às vezes tem as atividades em casa, às vezes tem dificuldade ali de os pais autorizarem a saída, ou seja, É, tem algumas quando... teorias em função disso, sendo até uma questão cultural. Bom, vou fazer as considerações finais agora com a Tá. professora, né, para até atender esse perfil de tempo aqui dessa sessão entrevista da semana, personalidades do xadrez brasileiro, porque se é xadrez educacional, ela é pedagoga, se deixar a gente vai ficar o dia todo aqui falando de xadrez. Então, professora, faz aí as considerações finais, já parabenizando pelo seu trabalho no xadrez escolar, xadrez educacional, a sua luta aí para com o xadrez feminino e esse apoio grande que você tem dado para o xadrez também online. Então, considerações finais. Eu quero agradecer, Gerson, pela oportunidade. Mais uma chance de chamar as meninas para jogar. Vocês podem participar, o grupo está aberto. É muito importante vocês lá para as futuras gerações, para elas perceberem o quanto o xadrez é para os dois, né? Não tem uma separação de gênero e todas podemos estar juntas nesse projeto. E o xadrez escolar eu acho super importante pedagogicamente, ajuda muito as crianças e eu gosto muito de fazer esse trabalho. Eu estou sempre envolvida de alguma forma, seja na escola, às vezes eu ensino meus sobrinhos, eu gosto de ensinar o xadrez para criança porque eu acho um esporte muito importante para a formação do ser humano. Essa parte de desenvolvimento humano só tem ganho, né? Tem ganho cognitivo, tem ganho comportamental. Então, eu fico muito feliz de você ter aceito o convite, né? E vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato da Bárbara. Seja para você que quer jogar xadrez na região que ela está, ou então online, vocês podem fazer contato com ela, que ela vai indicar, né? O grupo vai indicar onde é possível melhorar o xadrez também ali pela internet e interagir, né? Conhecer o trabalho que ela e os amigos do xadrez fazem. Valeu, pessoal! Até nosso próximo encontro. Vamos em frente rumo à maestria. Professora, obrigado, valeu! Tchau, muito obrigada.